para consulta e vamos iniciar a formação. Andréia, agora podemos começar. Andréia, seja bem-vinda. Você pode iniciar a apresentação. Então, um bom dia, meninas. Estamos entre meninas, né? Logo a gente deve conseguir escutar a professora. Então, eu faço parte do time do Elefante Letrado. O Elefante Letrado é uma plataforma de leitura digital, presente hoje em muitas cidades brasileiras, em todos os estados brasileiros, não é? E a plataforma surgiu com dois grandes objetivos. O primeiro objetivo é no hábito da leitura, para que as crianças venham a constituir esse hábito da leitura ao longo dos anos de ensino, né? Especialmente até do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. É possível também para o final do infantil, né, que eles utilizem. É uma plataforma gaúcha, surgida há 8 anos, né? O segundo grande objetivo, então, depois do hábito da leitura, é da compreensão leitora, que as crianças, além de gostarem de ler, de lerem por fruição, também ajam sobre essa leitura, saibam as diferenças, né, de textos, que uma narrativa é de um jeito, uma poesia tem uma certa liberdade, e desses 8 anos que a plataforma existe, eu utilizo há uns 7 anos como professora numa rede privada aqui na cidade, aqui em Porto Alegre, onde eu estou nesse momento. Eu gosto um pouquinho de fazer essa apresentação para que a gente se aproxime, né? Para que seja uma conversa entre professores, porque de fato é. Eu sou consultora da plataforma, mas atuo em sala de aula. E a minha atuação nos últimos 6 anos também é em classe de alfabetização. Então, a plataforma é uma aliada muito importante no meu cotidiano, não é? Eu vou compartilhar a tela com vocês. Obrigada. O Teams está um pouquinho novo para mim nesse momento. Não se preocupa. Eu também utilizo ele na minha escola, né? Quando os meus estudantes estavam em modelo remoto, agora já todos presenciais, mas que bom que ele foi se atualizando, né, ao longo da caminhada. Bom, essa é a nossa abertura, né, quando a gente entra na plataforma, é assim que todo mundo visualiza, estudantes e professores. Eu estou entrando pelo Google Chrome, que é a plataforma homologada, né, os estudantes, em sua maioria, não utilizam por aqui, eles utilizam pelo aplicativo, pelo tablet. O aplicativo, ele é muito pequenininho, ocupa pouco espaço, muito intuitivo, não é? Mas como professores, nós temos maiores facilidades, né? A gente consegue todas as funcionalidades do livro pelo Google Chrome, certo? Então, quando a gente entra, tem a Rádio Elefante, que é um convite à música de qualidade, à música popular brasileira de qualidade. Não é uma rádio infantil, muito embora eu acredito, e a plataforma também, que as crianças possam e devam, por exemplo, escutar uma canção de qualidade não só para o público infantil, né, mas que se saiba da música brasileira, né, isso é algo bastante enriquecedor para as crianças também. Então, quando a gente acessa a plataforma, vem essa página, eu venho aqui no cantinho direito no entrar. Todos os professores e os estudantes vão ter o mesmo login, certo? Que normalmente é o nome da professora e o último sobrenome. Essa professora que eu utilizo como teste chama Catarina Souza. Então, o login dela é Cata Souza. O estudante e o professor vão colocar esse login. Vai abrir uma página agora que é com toda a turma dessa professora, da Catarina, certo? Mas vamos pensar que ela é uma professora que tem manhã e tarde na escola, então ela tem aqui a turma B também, certo?
Isso tudo já vai montado para vocês, depois de importar os dados, né? Como é que a gente vai começar essa demonstração? A gente vai começar pelo perfil do estudante. Vou mostrar a plataforma para vocês como se nós fôssemos estudantes no primeiro momento. E depois eu vou me logar aqui no cantinho direito também como professora, certo? Eu vou entrar no meu, Andréa Ramos, aqui no meu avatar, coloco a minha senha, que daí sim, o login é igual para todo mundo, a senha não, né? A senha vai ser individualizada. Olha só, abri uma hora da história. Toda sexta-feira, ou a cada 15 dias, agora elas espaçaram um pouco aqui o pessoal do marketing, mas estava toda sexta-feira entrando uma hora da história. Para que as crianças pudessem, né, ao se logar no final de semana, além de se colocarem lendo seus próprios livros, fazendo seu percurso leitor, também pudessem ter um momento especial, e aqui deve ser o mascote, o elefante que está contando essa história, e eles adoram, os menores adoram, né? Então, por isso que abre essa janela. Eis a plataforma, eis a nossa grande estante virtual de livros, né? Ou melhor, a nossa grande biblioteca, porque ela é dividida em estantes. Aqui estão as letras do alfabeto, e cada letra do alfabeto é uma estante de livros. Elas têm de 12 a 16 livros em média, certo? Começa no AA, que não é não é literatura propriamente dita, mas é um grande alfabeto, com que começa com, né? A literação. E aí, as letras estão, por exemplo, as vogais em diferentes posições do som da vogal, né? Então, o O tá com O e O, né? O A tem A e Ã, por exemplo. E são livros em que eu posso escutar, quando tem esse megafone, né? E fazer a leitura. Mas, Andréia, por que tem aqui do AA até o H em rosa mais escuro e depois tem um rosa clarinho até o Z? Porque a Andréia é uma estudante de segundo ano. E do H até o AA, ela já abriu essas prateleiras com o conceito de gamificação, ela foi cumprindo as leituras e tem a plataforma aberta até o H. Do I em diante, ela precisa cumprir, por exemplo, aqui da última prateleira do H, 75% das atividades daqui, que são de ler o livro, fazer jogo de perguntas, escutar a história também, né? E tem atividade escrita. Vou mostrar para vocês agora uma outra estudante, que daí sim é a minha estudante que tem muita leitura feita, ó, de novo, Catarina Souza. Vou mostrar a Daisy. A Daisy, como nós consultores vivemos mostrando ela tem muitos livros lidos, e aí vocês vão perceber como é que fica. Aí ela também, ó, de novo, ela também normalmente tem mais prateleiras abertas. A minha estava no H, a dela está aqui no M, ela já é uma estudante de terceiro ano, né, do ensino fundamental 1. Mas olha as primeiras prateleiras dela aqui, que amor que são, cheio de bolinha verde. O que são essas bolinhas checklist, né? Ela leu, ela fez jogo de perguntas desse livro e ela fez atividade escrita desse livro. Então, conforme o aluno vai fazendo, vai ficando essa bolinha verde. As prateleiras evoluem em complexidade, ou melhor, os livros evoluem em complexidade. Então, a gente começa da AA, que é o alfabeto, até a C, são livros destinados aos estudantes que não estão com a alfabetização e o letramento concluídos, né? Eles não estão consolidados. Então, todos os livros têm esse suporte de serem ouvidos, né? Os jogos de perguntas são adaptados também a esse estudante que ainda não faz a leitura com alta proficiência, né? Então, ele pode, sem ler, ele pode fazer o jogo de perguntas, né? Quando ele faz o jogo de perguntas, o livro fica à disposição aqui à direita para consulta. Você não sabe como é que a calça está. Meu amor, esse livro aqui ele faz rima, né? Chove chuva, chuvarada, minha calça tá furada. E aí ele vai lá, ó, a calça tá furada. Acertei. Esses são os jogos de perguntas dessas primeiras prateleiras, mas nem todos são jogos de pergunta e resposta. Alguns são com
o conceito do lúdico, né? Então, aqui, nessa Cantigos Índiozinhos, o jogo de perguntas está para unir os pares, ó. Qual parte que é? Iam navegando pelo rio abaixo, acho que é a 2. 10 índiozinhos. Ah, essa aqui é 1. Errei. Isso. E aí tudo tem som, as crianças curtem bastante essa parte. Tem um outro livro aqui da H, ó, um estudante de 2º ano, um pouco mais complexo. Eu gosto de mostrar esse jogo de perguntas, que é um grande jogo da memória, que eu tenho que... Um grande não tanto, mas assim, tem jogos de memória com mais pares. Mas eu tenho que rimar, eu não tenho só que achar o par, entende? Guaraná rima com pipoca? Errado. Né? Então, eu tenho que encontrar os pares da mesma categoria, alimentos ou animais, e que rimam. Urubu com tatu. Rima, né? Acertei. Então, tem esse elemento brincante, né? Aqui eu acho que da E, deixa eu ver se é o da M. Não, eu tenho que abrir mais prateleiras aqui para mostrar outros jogos, porque como os livros vão evoluindo em complexidade, não, mas daí então fica só pergunta e resposta. Nem sempre, ó, esse aqui é pergunta e resposta. Que problema aconteceu com os felinos no dia da corrida? Mas, André, aqui já não tem mais o suporte do megafone. Não, aqui os alunos, né, de uma prateleira mais avançada como é a H, não precisam desse suporte, mas também tem jogos de perguntas brincantes. Os livros, então, conforme vão evoluindo, vão perdendo esse megafone, mas não por completo, certo? A gente entende que é importante que os alunos escutem, né, as histórias também. Então, os livros têm até 4 funcionalidades aqui na frente. Eles podem ser ouvidos, vou colocar uma aqui para vocês verem que quando a gente escuta também a palavra fica... Não escutamos. Não? Não. Ah, sim, porque quando eu compartilho eu tenho que... Onde é que eu estou aqui? Eu acho que é o áudio do... Eu tenho que colocar áudio para compartilhar, né? Por favor. Que legal que eu tenho mais gente aqui nessa sala, Florida. Sejam bem-vindas. Coloquei áudio agora, vamos lá. Vamos escutar o aniversário do Senhor Elefante. Coloca novamente na apresentação que a gente está te vendo. Não vejo mais a apresentação. Por favor. Pessoal, vocês conseguiram escutar? Não, Andréia. Não? E eu não vejo mais a tua tela do... Ah, agora tu me vê. Foi? Agora foi? Não, sou eu que estou aparecendo. Ah, tá. Eu realmente não estou muito habituada. Coisas da tecnologia, gente. A gente vai aprendendo. Daqui a uns 10 anos, nossos filhos vão estar ensinando a gente. Não, eu realmente não estou tão habituada com o... Agora está aparecendo se tu quiser, diz. Não vejo mais a tela do elefante. Tá. Deixa eu ver o que eu estou fazendo de errado aqui. Incluir som, apresentar tela. Isso. E agora? Perfeito. Oi? Eu fiz alguma coisa de errado. Vamos ver. Vamos ver o áudio.
Paulinha? Senhor Sapo, tenho sorvete. Senhor Hipopótamo, tenho bolo. O que eu queria mostrar para vocês aqui? Que além dos livros terem esse suporte de sons, de barulhos dos animais, nesse caso aqui, esse livro que é para as crianças menores, quando a criança põe para escutar, vai grifando a palavra, né? E isso é um importante recurso para aprender a ler. Então, nesse sentido que eu queria mostrar para vocês o megafone, né? Peguei esse livro aqui da prateleira D, já é um inicinho de segundo ano, né? Essa prateleira. Todos os jogos de perguntas, professores, eles são inspirados, né? Aqui também, de unir as frases desse livro, eles são inspirados nas habilidades, nos descritores de leitura da BNCC. Então, eles são intencionais, né? Existe toda uma equipe organizando esse jogo de perguntas para que seja, para que tenha relação com as habilidades importantes desse documento que a gente tem, que é a BNCC. Então, os livros, eles têm até 4 funcionalidades aqui na frente. Eles podem serem ouvidos, lidos, tem o jogo de pergunta e tem 4 atividades escritas, que são as mesmas para todos os livros, certo? O estudante pode fazer um resumo dele, comparar 2 personagens, escrever outro final para essa história que ele acabou de ler e como ele se sentiu lendo a história. Todos os livros, os mais de 600 livros da plataforma, em inglês e português, têm essa possibilidade. Bom, quando ele faz, a página dobradinha aqui fica verde. E esse avião de papel é porque ele pode enviar para o professor. Quando ele clica, ó, como você se sentiu lendo a história. Aqui fica mostrando, eu tô lendo a história do aniversário do Senhor Elefante. Eu vou abrir um documento como de Word, né? Senti saudades, do meu aniversário, por exemplo. Esse estudante de início de segundo ano, ele usou 5 palavras nessa frase, tá? Uma frase coerente para início de segundo ano, né? Ele depois descobre que pode mudar o fundo, o tamanho da letra, nananã. Ele pode imprimir e entregar essa atividade para o professor, e ele também pode enviar só virtualmente, remotamente para o professor. Ó. Ele pode voltar e fazer outra, ou voltar para a biblioteca. A gente vai voltar lá para vocês verem que fica... não ficou agora. Vou enviar de novo. O sistema não voltou ainda. Fica aqui, ó. Ficou o aviãozinho de papel verde. Então, ele fez essa atividade escrita. Andréia, mas deixa eu entender. Os estudantes têm que fazer todas essas atividades escritas? Não. Nós somos uma plataforma de leitura. Essas 4 atividades escritas, elas surgiram porque as escolas nos pediam muito, né? Depois de ler um livro, a gente gostaria que ele escrevesse a respeito. Aí criamos essas 4 atividades. Mas o nosso foco é leitura e compreensão leitora. Essas são as meninas dos olhos, né? Então, assim, ler, ter o hábito de leitura e a compreensão leitora verificada através dos jogos de perguntas que são relacionados às habilidades e os descritores da BNCC. Por isso, a atividade escrita tem 4 perguntas e vão ser as mesmas. O que faz o aluno, por exemplo, o que faz aqui a Daisy evoluir da prateleira M, que é a última prateleira dela que está aberta, para ir para N, né? Ela precisa cumprir 75% das atividades aqui, que são, na verdade, atividades leitoras. Escutar a história, ler a história e fazer o jogo de perguntas. Se ela não fizer nenhuma atividade escrita aqui, tá super tranquilo para a plataforma. Isso é um plus, certo? É um a mais. O estudante, tudo que ele faz na plataforma gera pontos aqui nessa medalhinha, ó. Então, a Daisy tem mais de 20 mil pontos, né? Mostra os livros que ela escutou, o tempo de leitura, a quantidade de livros que ela leu. Ela gosta muito de animais, então ela pode pesquisar tudo que tem de animais na plataforma. Ó, tudo isso aqui tem de animais, no título.
Tá, mas e aonde tem esse cadeado aqui? Ela não chegou nessa prateleira ainda. Então, os Animais Fantásticos, lá do nível U, está com cadeado, né? Ela precisa chegar no nível U para poder ler esse livro de lá. O que mais que eu mostro para vocês aqui das funcionalidades? Agora é a minha menina dos olhos como professora alfabetizadora. É a possibilidade, vou pegar o Amigo Secreto, que eu adoro esse autor aqui, do Eliandro Rocha. Quando eu abro o livro, olha que interessante. Embaixo dele, isso aqui é um marcador de páginas. De tanto que eu abro esse livro, de tanto que eu mostro ele, seguido que mostra o marcador de páginas. Ele serve exatamente como serve lá no livro físico, né? E nós somos, favoráveis aos livros físicos. Não deixem de usar todos os livros físicos do mundo, né? O Elefante Letrado é um a mais. Marcador de página, eu posso reiniciar esse livro, ou eu parei ele porque, enfim, me chamaram, eu tive que fazer o dever de casa, e aí eu vou continuar ele de onde eu parei. O sistema mostra para o aluno onde ele parou. No caso, eu vou reiniciar. E a minha menina dos olhos é esse microfone cinza aqui embaixo. A minha de toda a plataforma, né? Porque aqui, professores, nós temos a possibilidade desse aluno nos mostrar, nos evidenciar. A BNCC traz muito claramente, né? Esse termo evidência de aprendizagem. Evidência de aprendizagem leitora. Aqui, o nosso estudante pode nos mostrar isso, certo? Então, eu clico no microfone, vai pedir um teste, né, para ver se está funcionando na minha máquina aqui. Vou dizer o meu nome, já estou gravando. Alô, alô, vamos escutar? Vou dizer o meu nome, já estou gravando. Alô, alô. Vocês estão me escutando ou eu vou ter que voltar de novo? Não. Escutamos. Escutamos? Ai, coisa boa. Então, fiz o teste do microfone e agora eu vou gravar o livro. Amigo Secreto, Eliandro Rocha. Eu tenho um amigo secreto, é secreto porque não conto para ninguém, nem para ele. Meu amigo secreto pode ser menino ou menina. Agora eu posso me escutar. Gravar o livro. Amigo secreto, Eliandro Rocha. Eu tenho um amigo secreto, é secreto porque não conto para ninguém, nem para ele. Gostei da minha leitura. Se eu clicar aqui no disquete, ela vai para o professor. Eu não preciso gravar e enviar para o professor sempre. Eu posso gravar para me escutar, para ver como é que eu estou evoluindo, porque a criança, a maioria das crianças, na verdade, né, eles têm uma expectativa de leitura que é igual à da professora, do pai e da mãe, né? Então, às vezes eles têm vergonha de nos mandar. Mas aqui, eu vou mandar agora, para a gente ver onde é que fica depois. Eu gosto de enfatizar com os professores o seguinte: onde fica a leitura nos meus registros? Porque a todo instante a escola gera registros de escrita, certo? Seja virtual, né? Como vocês têm outros, estava conversando antes com a Paula, como o Argumente, por exemplo, que é, né, sobre produção escrita. Onde fica essa leitura do estudante? Aqui fica em algum lugar, né? E o professor pode avaliar essa proficiência leitora depois, o estudante pode se escutar e mais ainda, o estudante, ele pode ser retraído na sala de aula. E aí ele pode não nos mostrar a ampla capacidade que ele tem de ler. A leitura silenciosa também é muito importante, né? Mas a leitura oralizada, ela dá essa concretude. Tá, então ele não lê na sala de aula, ele tem vergonha, sempre que eu pergunto quem quer ler o tal parágrafo, não é ele que lê. Mas quando ele grava pra gente, no conforto, na segurança da casa da gente, da casa dele, e nos envia, a gente vê essa potência que ele tem, essa competência leitora. Andréa, onde ficam as leituras aqui para Daisy se escutar? Ela vem aqui, ó, em Daisy, minhas gravações. E ela tem todas as gravações que ela fez desde que começou a usar a plataforma. Então, ela vê lá em julho como é que ela estava lendo, ela vê depois no final de julho, em agosto. A família pode fazer o download e guardar essa gravação dela, né? O estudante lá do primeiro aninho que está aprendendo a ler, ela pode apagar
essa gravação também, mas normalmente eles adoram, né? Com o meu filtro lá em cima, eles adoram se escutar aqui e adoram mandar para o professor. Então, essa quinta funcionalidade, para mim, é a menina dos olhos, porque eu não uso a memória do meu dispositivo móvel para gravar o aluno. O aluno, quando é gravado, a gente tem toda uma questão de lei de proteção, né? Também da imagem dele, mas vamos pensar que eu estou gerando uma imagem que é de cunho pedagógico, que é para validação das aprendizagens desse aluno. Mas ainda assim esse aluno sabe que está sendo gravado, né? E assim não, ele pode fazer na casa dele. Então, e se escutar, e tentar de novo, e resgatar a palavra, e resgatar o parágrafo, e fazer a entonação desse parágrafo como tem que ser, né? Porque, por exemplo, estudantes de terceiro ano, que precisam fazer a pergunta com entonação, precisam fazer a exclamação com entonação, né? Precisam parar na vírgula. Quer dizer, se ele não está fazendo nada disso, ele vai se escutar e opa, né? Isso não está bom. Bom, aqui para terminar a página do estudante, nós temos um leiturômetro também. Né? Esse leiturômetro não mede a temperatura da onde eu estou nesse momento, em Porto Alegre, está meio friozinho, né? Mas sim uma meta de leitura que a professora estipulou para a Deise semanal, de 20 minutos. E ela leu só 1 minuto, né? Mas essa meta, ela é personalizável, altamente personalizável, tu pode colocar de 20 a 80 minutos semanais, então para X grupo da turma, X número de estudantes, 20 minutos, outro X 40 minutos, para quem está lendo mais minutos ainda, 60 minutos na semana, certo? Então, essa meta, ela é personalizada. A Deise aqui pode, no meu perfil, editar o avatar dela, eles adoram trocar cor. Lá em cima, a barra... A internet está dando uma bugada aqui. Aqui, foi. Eu tô lendo de noite, eu posso colocar um fundo. Ih, tá. Não tá indo. Ó, ficou à noite. Aqui ela altera a foto também. Aqui do lado ela tem atividades realizadas, né? Então, tem todo um relatório do tempo de leitura, das questões que ela respondeu, das questões que ela foi aprovada. Meu colega Marconi aqui. Então, vamos dizer que a Deise não é morena, a Deise tem o cabelo mais curtinho, adora colocar uma florzinha no cabelo. Então, eu vou lá e mudei a foto, alterei a Deise, certo? E aqui, então, eu tenho informações importantes dela, né? Ela sabe quantos pontos tem, embora esteja lá em cima, mas ela tem as questões respondidas e aprovadas, como eu disse para vocês. Então, aqui no perfil, a Deise edita, olha como ficou bonito à noite. As crianças adoram chegar e me contar, prof, o meu tá... eu tenho que trocar porque, né, não li hoje de manhã e o fundo do elefante lá, o fundo de tela, tá à noite. Eles adoram essa personalização. Então, é isso, professores. Como estudante, ouvir, ler, jogo de perguntas, atividade escrita e gravar. E evidência de aprendizagem leitora, certo? Desde escuta aqui, nas minhas gravações, o meu perfil ele edita. Eu não mostrei para vocês as tarefas. Quando a professora envia tarefas para a Deise ou para um grupo de alunos que a Deise faz parte ou para toda a turma, as tarefas também ficam aqui. O que são tarefas? Já explico. Tarefas quando todos os livros, toda a turma lê um determinado livro específico. Eu congelo a plataforma e fica só aquele livro. Já vou mostrar para vocês aqui. Vou entrar como... aqui era o da Andréia, certo? Vamos entrar de novo. Estou com a Andréia e a Deise abertas. Agora a gente vai entrar como professor. Meu sinal da internet está super bom aqui, não sei o que ele está rodando fraquinho. Tomou café da manhã. Hello, elefante, vamos lá.
Catarina Souza. Login como professor. Esse também específico, cada um vai ganhar o seu. Desculpa. E agora vai abrir o nosso lugar, né? Aqui também para a professora um presente para ela escutar essa história, essa fábula. É um pouquinho diferente da plataforma dos estudantes que a gente estava, né? Tem muitos outros recursos, certo? Tem esse sininho, eu gosto de começar por ele, porque desde a última vez que eu entrei, aconteceram muitas atividades. E esse sininho que fica com a bolinha vermelha ali, ele me mostra em notificações e avisos tudo que aconteceu desde a última vez que eu entrei. Então, olha, lembra que eu acabei de gravar com o Deise, o amigo secreto? Então, aparece aqui e que todos os meus estudantes fizeram e me enviaram. Atividades escritas ou gravações, né? E as tarefas também, né? Temas de casa, que eles deviam ler e tudo mais. Então, tudo que, desde a última vez que eu entrei, fica aqui. Aqui no avatar da Carolina, ela pode ver a plataforma nesse olhinho, ó, como login como estudante. A Carolina pode visualizar toda a plataforma olhando os livros pela capa. O que não tá indo? Vamos voltar nisso aqui daqui um pouco, que ele não está querendo me obedecer aqui. Vamos ver, então, o painel. O painel, ele dá as atividades recentes, certo? Eu tenho um filtro aqui, que eu posso colocar os últimos... Faz 7 dias que eu não entro na plataforma como professora, deixa eu ver o que aconteceu. Não, faz 30 dias, não consegui mais olhar. Olha, em 30 dias, a minha turma leu 113 livros, escutou 49, respondeu 36 questões, aprovou, né? Foi assertivo em 33. Os meus estudantes aqui embaixo, ó, estão todos espalhados nas letras do alfabeto, porque a minha turma é teste, mas os estudantes de vocês vão ficar mais juntinhos, né? Por que eu tô falando isso? Porque, já vou pular aqui para as habilidades, os estudantes são nivelados por níveis, são organizados por níveis de proficiência, eles são nivelados, né? Então, o estudante de primeiro ano, ele vai com as prateleiras abertas do AA até o C, certo? Que supõe aqui embaixo uma descrição de um leitor que ainda não adquiriu a proficiência leitora, ainda não se alfabetizou. Um estudante de nível 2, mas não entendam série aqui, certo? Um estudante de nível 2, ele já tem alguma autonomia, transita por textos mais familiares, né? Um estudante de nível 3, ele já transita com bastante familiaridade, já entende textos mais complexos, já estabelece relações de causa e consequência, já tem uma compreensão mais global do texto, então tem toda uma descrição. Por que eu estou dizendo que não analisem aqui, por exemplo, um estudante de terceiro ano, ele tem que estar entre a K e a R. Andréia, mas o meu estudante, e até em função da pandemia, em função dos hábitos todos que se modificaram de não ir à escola, né? Ele não se encontra nessa descrição aqui. Aliás, eu acho que os livros da K até a R são livros muito complexos para o meu aluno. O que eu faço? Aí tu vai vir aqui em turmas e tu vai editar. E isso é possível com todos os alunos, essa liberdade. Então, lembra que a Andréia, ó, ela estava lá no H, certo? Mas a proficiência dela, a leitora, não está para essa prateleira. Eu acho que ela precisa ficar lá nas estantes iniciais para treinar mais a leitura. Então, eu vou fechar 3 prateleiras e vou colocar ela na E. E venho aqui, vai dizer que não tem atividades completas ainda, não tem problema, isso é do sistema. E vou clicar no disquete e vou salvar. E aí, quando eu entrar de novo na Andréia, ela estava no H. Acho importante mostrar essa personalização para vocês. Vocês têm como fazer, entende?
com cada um dos estudantes. Não, a plataforma vê lá os alunos, mas vocês organizam. Então, ó, a Andrea estava no H e eu fechei essas prateleiras aqui, com o objetivo de que ela treine mais a leitura, do E para baixo, né? Então, com o objetivo de que ela fique com uma leitura mais proficiente, mais habilitada, para daí acompanhar os colegas. O mesmo pode acontecer quando o estudante disser para vocês, mas professora, eu estou achando que os textos não estão, assim, muito adequados para mim, perdi o interesse, não estou gostando. Avança ele 2, 3 prateleiras, também é possível, né, nessa edição aqui das turmas. Bom dia, André. Oi. Ele, tudo bem? Tudo bem. Tá bom. Só uma pergunta. E se o aluno, né, você já mudou a prateleira do aluno, colocou para menos, né, para ele ter, assim, mais compatível com a leitura dele, e ele terminar esta leitura, tá? E você tem que mudar novamente ou a plataforma automaticamente já faz isso quando ele avança, já chega ao seu patamar? Como que acontece isso? Não sei se você já explicou isso, porque eu cheguei também um pouquinho atrasada. Tá ótimo, adorei a pergunta. Sim, eu acho que eu respondi, mas assim, nem tudo faz sentido, significado nesse primeiro encontro, às vezes, né? Porque é muita novidade, são muitas informações. Então, eu adorei a pergunta. O que acontece? Então, aqui na E, a próxima prateleira da Andrea é a F. Como é que ela vai para F? Quando ela cumprir 75%, das leituras, das audições de história e dos jogos de pergunta que são da compreensão leitora, né? Vai abrir, automaticamente o sistema vai abrir a F. E às vezes as crianças dizem assim, mas prof, eu li todos os livros da E e não abriu a F. Eu disse, é mesmo? Deixa eu olhar contigo. Daí vou lá, me logo no tablet, né? Ela me dá a senha e deixa eu ver aqui. Ah, tá bonito mesmo, a tua prateleira E tá totalmente lida. Só que eu quero te dizer uma coisa, o elefante letrado gosta muito que as crianças escutem o livro quando tem o megafone. Ai, mas eu escutar uma história é importante, sabe? Quando a gente escuta uma história, a gente escuta a entonação da outra pessoa, as pausas, quando tem um diálogo, quando tem uma vírgula, eu vou aprendendo ouvindo o outro. Ah, então eu tenho que escutar todo o livro. Aí escuta alguns livros que tu vai ver que vai abrir a F. Ou então, eles leem todos os livros e não gostam de fazer os jogos de perguntas. Daí o elefante não vai abrir a próxima prateleira, porque o elefante quer que tu compreenda o que tu leu. E a gente verifica se tu compreendeu o que tu leu quando tu responde essas perguntas. Se a tua leitura foi atenta, se a tua leitura foi assertiva, assim, no sentido de entendeu aquela frase, entendeu o contexto da história, né? Então, e notem uma coisa, professores. Por exemplo, aqui, ó, esse livro do Guinchito aqui, né? O Guinchito está habilitado. A criança leu, desculpa, a criança escutou, ela ainda não leu, não tem a bolinha verde. Já habilitou o jogo de perguntas. Mas olha aqui esse livro Bolhas de Sabão. Ele não consegue vir aqui e fazer o jogo de perguntas antes de ler e de escutar a história. Então, isso é muito importante que a gente saiba e que a gente entenda que tem uma complexidade, né? Um critério de primeiro isso, né? Primeiro eu escuto, primeiro eu leio e depois eu verifico se eu compreendo. Porque muitas vezes as crianças querem burlar o sistema, vamos dizer assim, né? Chutar, né? Querem chutar. Isso! E acham que porque a plataforma tem jogo de perguntas e o professor se interessa muito se eles sabem das perguntas, né? Se eles sabem as respostas, não vou ler, vou fazer o jogo de pergunta. E aí vai abrir. Não, nem está habilitado, ó. Então, esses 75%, eles estão condicionados à leitura, a ouvir o texto e à resolução dos jogos. Perfeita, perfeita definição. Tá. Não, que isso, né, que quando você colocou, que às vezes o professor, né, como são muitos alunos, o professor pode não estar acompanhando a Ana Paula, por exemplo. E a Ana Paula é fugaz, está lendo isso e aquilo, e ela pode se retrair
porque ela já terminou o E e não abre o F. É como você colocou, eles querem mais, eles estão, né? Eles querem mais. Então, se a plataforma já faz isso, perfeito, porque daí vai incentivando cada vez mais, né? Já estou terminando o F, já agora vou para o outro e assim por diante. É automático com o conceito da gamificação, Tá, né? Junto, assim, de que muito. Às vezes a minha filha que diz, ela está numa plataforma bem avançada, no 4º ano, e aí ela se dedica, ela, mãe, mas eu li 4 livros só, tem 12 na plataforma, né? Eu só li 4 e já abriu a próxima. Eu disse, mas ela eu já acho que. cumpriu. Mas eu acho que tu leu com tanta dedicação, já cumpriu um tempo, porque todos os livros têm métrica de leitura. Então, o estudante também, ele não brinca de ler, tá? Muito embora brincar de ler seja muito importante, né? Aqui eu tô na Andrea, vai dar bem facilmente para demonstrar isso para vocês. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir o E. Que acho que é mais fácil. É que eu quero me certificar de que vai trancar. Quando o estudante brinca de ler e passa muito rápido as páginas, a plataforma diz, ops, você não completou a leitura desse livro. Porque tem todo um cuidado da métrica. Ele precisa manter o olho na tela por X tempo, né? E aí isso foi verificado com estudiosos da leitura, da Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, do Instituto do Cérebro da PUC. Então, ele pode passar muito rápido essa leitura, como eu estou fazendo aqui. E aí, olha o que vai dar no final. Ops, você não completou a leitura do livro. Pontos ganhos, 0. Volta para a biblioteca ou lê novamente? Né? Então, eu acho muito importante esse recurso também, porque tem uma seriedade aqui, né? Uma seriedade que o aluno precisa levar em consideração. Não é porque a minha professora não está vendo eu ler o livro que eu estou lendo da minha casa, porque o estudante ele não vai ler com vocês somente no período que vocês destinarem para a leitura virtual, né? Ele vai fazer o percurso leitor dele na casa dele quando ele quiser. Ele pode chegar à noite e ler 4, 5, 10 livros, abrir quantas prateleiras ele quiser. Né? Claro que não é muito bom ficar muito tempo na tela, a gente sabe disso. Mas, enfim, a criança pode se motivar muito, né? E pode fazer esse percurso com total autonomia, independente da escola dar ou não tarefas, gerenciar ou não essa leitura. Mas os livros, então, têm métrica. Vou voltar aqui para a plataforma como professora, vamos ver se já abriu o meu login como estudante, que hoje não está abrindo. É quando o professor, ele não está dando, está querendo abrir. É quando o professor escolhe os livros pela capa, só ia mostrar isso para vocês, mas existem filtros muito interessantes dos livros que eu já vou mostrar aqui para vocês. Relatórios, pessoal. Relatórios, essa performance geral aqui é mais para o gestor, tá? O gestor vai ter acesso a uma senha específica, um login específico e senha dele, em que ele vai ver todas as turmas da escola. Nos interessa aqui a performance geral da turma. Eu venho na performance, então eu tinha 2 turmas, a minha A. Eu quero colocar uma data personalizada. O início do trimestre, vou colocar aqui do 2º trimestre. Foi 24 de maio, meu. Colocando aqui pelo meu da minha escola, e acabou 5 de setembro, tá? Como é que a minha turma foi no 2º trimestre? Aqui à esquerda, o hábito de leitura da minha turma, e à direita, a compreensão leitora, certo? Isso o sistema gera automaticamente, sozinho, só vocês virem aqui e personalizar essa data ou colocar esses outros filtros que tem aqui de período, certo? Então, cada cor nesse gráfico é um estudante, e eu vejo fatias largas e não me preocupo, tenho que me preocupar com essas fininhas que estão lendo pouco, né? Então, nesse período aqui, aqui tem a quantidade de livros que cada estudante leu ao passar a mão na cor, né? A mão, desculpa, o mouse é ótimo. E aqui o hábito de leitura em relação ao tempo. Ao lado, vejam bem, eu tenho a compreensão leitora, os descritores, os 3 grandes descritores de leitura,
as 15, os 15 descritores de leitura da BNCC, né, com as 3 grandes habilidades. Então, por exemplo, identificar informações explícitas em um texto. A minha turma respondeu 185 questões relacionadas a esse descritor e foi assertiva em 158, com um aproveitamento de 85%. Para um trimestre, para o segundo trimestre do ano, está ótimo, muito embora a gente queira sempre chegar próximo ao 100%. Mas aqui, o sistema me dá um indicador muito importante do que eu preciso trabalhar lá em sala de aula também, certo? Então, se eu tenho aqui um gap de 15%, né? Ou seja, por que eles não estão identificando aquelas informações claras de um texto? Eu vou trabalhar isso em sala de aula desde um recado que eu vou dar, né? Pessoal, atenção, estou dando recado aqui, lá. O que está claro nesse recado? Quem é que entendeu? Se ele não entendeu o recado, ele não entende no texto também, né? Então, eu vou dando repertório, os indicadores de compreensão leitora me dão repertório para a sala de aula também, certo? Em relação à minha turma. Aqui eu faço download em Excel ou em PDF e levo para o meu conselho de classe, por exemplo, para o meu planejamento com os meus pares, né? Com a série, com os meus colegas de série. Mais abaixo, eu tenho filtros e tenho toda a minha turma, todos os estudantes da minha turma em sequência, certo? Mas eu gosto de voltar em relatórios e abrir um por um. Eu consigo abrir cada um dos meus estudantes. Vou colocar a Deise aqui nos últimos 60 dias. Travou. Que coisa séria. O computador às vezes não gosta de ajudar a gente, né? Não, e eu falei para a Paula, a gente está fazendo home office, né, no Elefante, e eu me mudei ontem, então a internet acho que está conversando ainda com o meu computador, e muito embora ela esteja instalada desde antes de ontem, eu já volto aqui. Deixa eu voltar para o filtro dos livros, vamos ver se ele vai abrir. Parou tudo. Também ficou mexendo nele. Esperar um pouquinho. Bom, o relatório, pessoal, enquanto isso eu vou falando dele. O relatório, ele nos dá com precisão, né, esse hábito de leitura e a compreensão leitora, tanto da turma, e aí, como eu disse, eu posso levar para os meus momentos de planejamento, quanto individual do estudante. E do estudante, a gente pode gerar um PDF e compor também a avaliação, se a escola assim desejar, né? Vai um documento já todo organizado. Fechei tudo aqui, vamos ver o que ele vai me mostrar. Vai um documento todo organizado em relação ao hábito de leitura daquele estudante. Aqui na minha escola a gente usa na avaliação, especialmente no segundo trimestre, porque eles já se ambientaram lá no primeiro trimestre a utilizar, e a gente projeta o terceiro com mais leituras, né? Mas não tá normal isso aqui, gente. Não era para estar assim. Testei, tô desde as 6 da manhã mexendo aqui. Vamos lá. Já fiz uma chamada hoje com uma escola, bem cedinho, para dar o retorno das leituras. E tão bom, leram muitos livros, 12 mil livros no trimestre. Foi muito legal. Vou voltar aqui, então, em relatórios de performance geral. Era a Deise nos últimos 60 dias. Então, agora, ao invés de, quando eu passar a mãozinha aqui, que eu disse, né, o mouse, e ser cada um dos estudantes, são as prateleiras que a Deise transitou. Lá no relatório da turma, eu consigo ver todos os estudantes e abrir um por um, mas eu prefiro vir aqui,
é mais aprazível, assim, é mais colorido, né? E aqui, ó, os descritores de compreensão leitora são só da Daisy agora. Aí eu vejo que a Daisy está 100%, e eu vou para os outros descritores, né? E eu estou no período de 60 dias, lembrando que eu posso também personalizar a Daisy em relação ao trimestre. Aí, aqui que eu disse para vocês, eu gero um PDF e aí imprimo, né? Isso tudo assim, tem escola que me pergunta, André, mas daí o elefante letrado vai enviar para a escola da gente? Não, precisa se dedicar, entrar na plataforma, né? E mexer e gerar esse documento, e porque tem escola que já me perguntou de ficar esperando esse relatório. Primeiro que vocês podem personalizar ele, fazer ele quando vocês quiserem, né? Eu quero fazer por trimestre, não, eu quero fazer no semestre, eu quero enviar junto com a equipe da biblioteca, eu quero enviar no período do elefante letrado, no período da leitura. Então, ele vem assim, ó, com o nome da estudante, o nível que ela se encontra, o nome da escola. E olha que interessante, o hábito de leitura da Daisy. Ela leu 57 minutos nesses 60 dias que a gente marcou, mas a turma leu 12. Né? Ela leu 19 livros, a média da turma foi 4,2. Então, e aqui vai todos os livros que ela leu e depois também a compreensão leitora, o desempenho dela e a média da turma. E ela está acima da média da turma, né? Então, eu acho muito interessante esse documento que é gerado aqui no relatório da turma. Desculpa, no relatório da performance geral do estudante. O relatório da turma é mais para o professor no sentido de com os pares, né? A gente no relatório da turma não vai imprimir, só a não ser que seja para o trabalho. Entrei no ícone gravações dos meus alunos. Todos os estudantes, toda a minha turma, nos últimos 30 dias. Quero ver quem me enviou a gravação. Aqui que ficam as gravações enviadas. E aqui, de acordo com a expectativa que eu tenho da série, eu posso avaliar eles, ó, como abaixo do básico, avançado. Então, eu vou escutar essa leitura. Qual o livro? Amigo Secreto, Eliandro Rocha. Acho que essa leitura da Andréia, básica. E aí a cor já vai ficar ali do ladinho, ó. Eu vou sinalizando e a cor vai ficando. Eu não quero que eles fiquem no vermelho, né, que é abaixo do básico, e a minha expectativa é que eles fiquem no verde e no azul nesse trimestre. Aqui eu também posso fazer o download, certo? E eu acho o máximo quando a gente vem, ó, e seleciona só aquele estudante. Então, eu quero saber só a Daisy. De novo, que é a minha estudante teste, né? Nos últimos 30 dias, a Daisy me enviou essas gravações aqui. Eu vou fazer uma devolutiva com a mãe da Daisy, com a família da Daisy. Eu quero ver a Daisy nos últimos 90 dias. E aí, eu posso, claro que a família não vai estar olhando a minha tela, mas eu posso colocar as gravações, ó, a primeira gravação que a Daisy me enviou, lá em julho. Eu vou colocar, vou rodar para a família escutar. Olha como a Daisy lia em julho, olha como a Daisy está lendo em agosto, olha como a Daisy está lendo em setembro. Quer dizer, eu consigo dar essa evidência de aprendizagem leitora numa conversa com a família também. Né? Eu consigo fazer um download daqui, colocar para dentro da minha máquina, mas eu não acho que isso é vantajoso, porque está tudo dentro da plataforma, né? E aqui vai dando todos os meus alunos, então tenho todos eles, é só pesquisar, não preciso estar baixando para minha máquina. Acho que essa parte também é uma parte que nos liberta muito, né, dessa avaliação da compreensão leitora. Os livros, pessoal, e aqui é uma parte que eu acho muito importante para vocês, porque vai relacionar os conteúdos de aprendizagem que vocês têm no sistema, né, da escola, nos conteúdos de aprendizagem da escola. Gosto muito de pesquisar por gênero, então é o gênero literário trabalhado, mas por tema. E os temas, olha que interessante, são as áreas do conhecimento, trabalhando lá meio ambiente. Venho aqui e pesquiso tudo que a plataforma me oferece de meio ambiente. Já que a minha intenção lá no Argumente, por exemplo, é que eles escrevam a respeito do meio ambiente, que é o foco nesse momento do projeto, da sequência didática. Tá, mas como é que eu visualizo o livro aqui? Eu não estou vendo como eles vêm na plataforma, coloridinho, com a capa. Não, aqui a gente está dando um filtro nele, certo? Então, o olho, eu posso ver o livro, aqui eu posso ver as propriedades que ele tem e simular o jogo de perguntas. Esse livro aqui, as plantirinhas, também eu posso escutar, como o estudante poderá escutar também.
certo? O meu estudante está no nível de proficiência 3. Eu quero saber tudo que o meu estudante pode ler dentro dessa nivelação. São 170 títulos e eles estão aqui distribuídos nas páginas. Então, eu posso transitar também dessa maneira, certo? Aqui em turmas eu mostrei para vocês que edição, o usuários a gente, é o nosso avatar para editar, né, alterar a senha. As habilidades, o que precisa ficar hoje são esses níveis de proficiência, né, que eu falei para vocês. A tarefa. Quando eu crio uma tarefa, é quando eu paro um livro, né, então eu vou colocar aqui todos os meus estudantes, vou criar aqui primeiro. O nome da tarefa vai ser tema de casa. Vou colocar todos os estudantes, e esse livro vai ser sobre animais, de novo. Está com um projeto sobre animais. Eu vou pesquisar, eu me lembro mais ou menos, é esse aqui, Belezura Marinha. Eu quero que eles leiam e que eles façam um jogo de perguntas, que é o quiz. Eu posso agendar essa tarefa, então ela vai começar hoje, vai acabar segunda-feira, né? Porque é um tema de casa para o final de semana. Ou eu posso enviar a tarefa agora. E eu vou enviar agora para que vocês vejam como é que fica quando a Andréia ou a Deise, ou enfim, qualquer estudante da turma entrar na plataforma. Agora eu estou confundindo a Deise, que eu troquei o avatar dela, fico procurando pelo moreninha, eu deixei ela de cabelinho curto. O que acontece? Aqui eu digo que é o pânico, né? Porque sumiu tudo. Sumiu todas as prateleiras que a Deise estava, sumiu, só não sumiu ali os dados em cima, que eles ficam apavorados se some, né? Mas tem lá, ó, tema de casa, tarefa, e aqui abre uma abinha, ó. Seu professor enviou uma tarefa, cada ícone embaixo do livro é algo que você deve cumprir. Quando você cumprir, vai ficar o verdinho. Ninguém consegue fazer o jogo de perguntas antes de ler. Os livros têm métrica de leitura, então eu não posso brincar de ler muito rápido que não vai sair daqui. E só vai sair daqui esse livro quando ele cumprir o que a professora pediu, que é para ler e fazer o jogo de perguntas. Ele não consegue nem mexer aqui no avatar dele, mudar o perfil dele, certo? E lá, quando a gente tinha entrado como estudante, tinha esse ícone, né, de tarefas, que são essas tarefas que o professor colocou. Eu vou excluir para não ficar paralisada a plataforma. Mas quando um tema de casa está expirado, fica vermelho assim, e quando ele não está, né, esse tema de casa aqui não está expirado, eu vejo quem fez, ó, quando eu clico no ícone embaixo, eu vejo quem fez o livro, quem fez a leitura e o jogo de perguntas. Tá? Então, criar nova tarefa é quando eu faço isso, eu dou um nome para essa tarefa, então leitura 1, leitura 2, leitura de final de semana, leitura do projeto, leitura para produção textual, como é que é condição da produção textual que eu faça essa leitura. Aqui também eu posso colocar, ó, só alguns estudantes. Eu quero que esse grupo de estudantes leia esse livro. E aí eu venho aqui e seleciono o livro. Depois eu crio uma outra tarefa para um outro grupo de estudantes. E assim por diante. Então, eu consigo personalizar essas tarefas também, certo? Em relação a certificados, é uma atividade festiva nas escolas, né? Eu costumo dizer assim que é quando os estudantes... aqui eu sempre... Está aparecendo sempre fevereiro, que é o primeiro trimestre. Acabou em 24 de maio, né? Então, vamos ver como é que foi a minha turma em relação a número de livros lidos nesse primeiro tri. A Carolina leu mais, ó, 31 livros, a Deise leu 27, o Hélio 25. Eu posso certificar toda a minha turma. Eu vou certificar só um para vocês verem. Mas aqui eu gostaria de atenção num ponto específico. Olha só a Carolina e a Deise. A Carolina leu mais livros que a Deise. Só que a Carolina, uma estudante de terceiro ano do Ensino Fundamental 1, leu 14 livros do nível 1, A, B, C, 12 do 2 e só 4 do nível 3, que é o nível em que as duas se encontram, elas, as duas e toda a turma. Já a Deise leu 27 livros
dos 170 que a gente acabou de ver, que tem no nível 3. Ou seja, quem leu mais em termos de qualidade? Foi a Daisy, né? Porque ela leu livros do nível dela, mais complexos, com frases mais amplas, com diálogo, porque os livros evoluem em complexidade. Os livros lá da A, B, C são livros, palavra, textos curtos, frases menos complexas, né? Caixa alta, para depois script, para depois cursiva, evolui nessa complexidade, né? Então, mas André, não, o meu critério está por quantidade, não importa de onde que saiu esse livro, de qual nível que saiu esse livro, então vamos certificar a Carolina. E aí vai gerar um certificado lá embaixo que vocês podem imprimir também e fazer toda uma atividade festiva, que é o que eu dizia no começo, para entregar para os estudantes. E eles gostam muito dessa parte, né? Então, vem assim o certificado de leitura. Carolina Correia leu 31 livros, tarará, tarará, o período, né, que foi do primeiro trimestre, mas com a data de hoje. Quem assina? Quem vocês acharem que tem que assinar. O professor da turma, a bibliotecária, a coordenadora, né? É isso que acontece. Meta de leitura. A meta de leitura é quando eu seleciono um tempo, certo? Que eu falei para vocês daquele leiturômetro, de 20 a 80 minutos, tá? E ela fica renovada, ela vai até segunda-feira, domingo à meia-noite, e renova segunda-feira à meia-noite 1, certo? Uma vez criada, ela fica sempre ativa. Eu só posso, ela só vai sair se eu excluir, né? A tarefa é diferente, eu venho aqui e crio, a meta não. Então, a minha turma está toda para 20 minutos, mas eu posso personalizar. Eu venho aqui, abro, eu quero esses alunos aqui, toda a minha letra A, eu quero colocar 60 minutos. E aí eu vou salvar. Então, só que eu tenho que sair do sistema e voltar para vocês verem que vai ficar 60 para alguns e 20 para outros. É que eu estou preocupada com o tempo. Em relação a materiais de apoio, tudo que eu falei aqui fica nesses tutoriais pequenininhos aqui em materiais de apoio para vocês. Então, como estudante, como professor, mexe na plataforma. Eu não me lembro mais, Andréa falou muito rápido, a internet estava trancando, não é? Então, eu tenho pequenos tutoriais aqui, pequenos mesmo, eles têm 1 minuto e 30, que me mostra, por exemplo, como eu crio e acompanho as tarefas. Aqui também tem uma pasta chamada materiais de apoio, que tem material de apoio é o nome da pasta. Que tem, assim, sugestões de como apresentar, por exemplo, a plataforma para os pais das crianças, né? Tem um álbum de leitura que é bem próprio para terceiro, quarto e quinto ano, que são atividades escritas que vocês podem lançar mão depois de lerem os livros da plataforma. Mas eu estava dizendo para a Paula no começo que eu fiz toda uma relação aqui com a outra plataforma, que é a Argumente, né? Eu achei muito bacana o jeito que ela está, o álbum de leitura. Eu imprimo e eu faço atividades a partir da leitura dos livros. Totalmente disponível para vocês fazerem impressão e eles conseguirem fazer. E que eu fazia toda uma relação, por exemplo, do quanto o elefante pode ajudar a escrever melhor, né? Lá na Argumente. Então, aqui quando dizia, tem atividade 8, né? A proposta de história coletiva, a proposta da 9, da criação em retalhos, a partir de um livro que eu pesquisei e que eu coloquei como tarefa para toda a minha turma ler, né? Porque a Argumente pede que o professor, ou melhor, sugere que o professor parta de um texto, né, de escolha dele, por exemplo, e esse texto pode ser da plataforma Elefante Letrado, né, em que eu posso selecionar a tarefa para toda a turma vai ler aquele texto específico, virtual, a gente vai trabalhar o jogo de perguntas dele, o aluno vai responder em casa, e eu vou depois fazer essa atividade de escrita inspirada nesse texto virtual que eu selecionei anteriormente. Porque aqui fala do processo de escrita de diferentes gêneros textuais, né? E aqui olha a quantidade de gênero que eu tenho para trabalhar com eles
essa entrada, né, para depois eles terem a saída. Porque eu costumo dizer assim que o elefante letrado, ele proporciona isso na escola, né, para os estudantes, essa questão de quanto mais eu leio, mais vocabulário eu tenho, mais cheio de palavras, mais cheio de coesão e coerência eu me torno, né, para o meu texto escrito. Então, eu consegui linkar bem legal as duas plataformas. Eu fiquei encantada com essa, e que sugere atividades, né, para que o professor consiga produção de textos de qualidade com os estudantes, e textos de qualidade que advém de uma leitura também, né, de uma leitura também por aqui. Estou um pouco preocupada, opa, não é aqui, era embaixo, com a questão do tempo, de não me tornar chata para vocês. Tudo certo por aqui? Alguém quer falar comigo? Tudo sim, pode continuar. Na verdade, eu estou terminando. Eu queria perguntar para vocês se fez sentido, o que vocês acharam, se eu falei, não consegui escutar a Lígia lá no começo, que acho que deu algum problema no áudio, mas ela escreveu no chat que estava ouvindo. Fez sentido para vocês? Fez sim, e essa parte agora também, final, não sei se está ruim o áudio, mas essa parte final do material de apoio dá um bom suporte, né? Porque por mais que Gostou, Ellen? Uhum. a gente passe pelo treinamento, mas ter o material dá uma certa segurança, né? E achei lindo o certificado também. Muito bom. Então, a Lígia está colocando excelente também. Então, assim, meninas, é muita coisa para ver num único dia, tá? Assim, depois que vocês receberem logins e as senhas, e eu sei que a vida do professor é muito tumultuada, talvez vocês não tenham me escutado lá no começo, eu também sou professora, trabalho com alfabetização, e quando chega um recurso novo, assim, parece que é mais uma coisa que a gente precisa dar conta e ver, né? Mas a ideia é que, com alguns minutinhos, vocês andando na plataforma, circulando por ela, vocês vão ver mais de 600 livros, né? Então, eu tô com um projeto específico, tenho esse montante de tarefas para realizar. O que a literatura pode me propor, né? E enquanto vocês estiverem navegando, o elefante, e através de mim, dos meus colegas, a gente dá toda a assessoria também nesse sentido, né? Então, assim, não estou conseguindo engajar os alunos, o que eu faço? Daí eu venho com um monte de estratégia aqui, um monte de livro. Me diz a tua série, vamos ver o que tem de conteúdo da tua série, né? Para a gente colocar a literatura nesses conteúdos, né? Para ou começar a trabalhar, ou para ilustrar a aprendizagem, ou para encerrar a aprendizagem com um grande sarau, um grande momento literário, né? Esses dias a minha filha, no 4º ano, estava com um conteúdo de hidrografia. E aí nossa, que complexo isso. A professora achou um livro lá da prateleira Q, se eu não me engano, do Rio São Francisco. E aí, lá vem ela com o tal do Rio São Francisco, que tu sabia que ele saiu de um lugar e foi para outro, e ela sabia tudo desse conteúdo. Disse, mas onde é que tá isso no teu material que eu não tô vendo? Não, mãe, é um livro do Elefante Letrado que chama Rio São Francisco. E aí a prof fez a gente ler uma página por tarde, fez, né, o jeito de dizer. E aí a gente tem que fazer um relatório agora, mas aqui o livro dizia tudo. E eu fiquei, porque é uma literatura de cunho informativo. Não é a literatura do conto, da poesia, mas tem informação, porque tem aqui também, como a gente pesquisar isso, né? Então, eu peço desculpa de novo pela lentidão, eu sigo acompanhando vocês, né? Sigo dando essas dicas, e assim que vocês receberem login e senha, se dediquem a olhar o que tem ali, né? Ela é super intuitiva, nada se perde. Vocês conseguem se achar bastante, certo? Bom, muito bom. Obrigada, André. Não sei se você já está finalizando. Eu finalizo por aqui. E eu tenho mais um grupo daqui um pouco mais a uma. Que bom que vocês gostaram, né? Eu espero que faça sentido. Vocês têm 3º ano, né? Sim. Isso.
o terceiro ano, eu sugiro que vocês filtrem muito pelo